A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Estamos agora na 8ª parte. Então, como nós estávamos falando sobre um homem que morou na casa do meu pai, durante muito tempo esperamos ele voltar para pagar o que ele devia, não voltou e eu fiquei intercedendo, falando com Deus. Se fosse da vontade de Deus, Deus ia fazer alguma coisa. Mas eu sei que era da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Um dia precisei sair e me lembro que fui até no material de construção. E quando eu terminei de fazer a compra, né? Nesse tempo a gente já estava construindo o templo, a igreja aqui. E o Senhor falou para mim assim, pegue o ônibus tal, me deu o número do ônibus. Esse ônibus ia em direção a Recreio dos Bandeirantes. Esse irmão tinha ido morar para aquelas bandas, mas não me deu o endereço. E o Espírito de Deus falou assim para mim, eu vou te levar na casa dele. Eu falei, ô glória! Entrei no ônibus, o Senhor falou assim para mim, sente do lado direito do ônibus. Eu me sentei. E o ônibus foi em direção ao Recreio. Quando foi chegando perto do Recreio dos Bandeirantes, o Espírito de Deus falou assim para mim, presta atenção agora, olhe para o lado de fora nas calçadas. E eu fui prestando atenção. Mais adiante na frente, quem eu vejo? Ele andando no meio da rua, na calçada, lá no Recreio dos Bandeirantes. E eu saltei, logo no próximo ponto. E ele estava vendendo algumas coisas no meio da rua. Estava vendendo, né? Que nem esses vendedores que vendem coisa no meio da rua, mas vai vendendo e vai andando. E eu fui seguindo ele. Fui seguindo ele, eu não deixava ele me ver. E eu fui seguindo ele, eu falei, Jesus, muito obrigado, o Senhor fez eu encontrar com esse homem, porque o Senhor quer dar uma lição para ele, porque ele é um servo teu, e um servo teu não pode fazer isso. Se fosse um ímpio, porque aconteceu com outros ímpios, e eu não fiz nada disso, mas com esse era diferente. E ele entrou num condomínio lá, e eu fui atrás dele, era um bairrozinho, né, lá no Recreio, tipo um condomínio, mas não era nada fechado. Aí nós entramos, quando ele foi chegando na porta da casa dele, eu falei, oi irmão. Quando ele olhou para trás, levou um susto. Ué, você aqui? Ué, você sabe a minha casa? Você conhece a minha casa? Eu falei, não, isso aí é para você ver que Deus é todo poderoso e ele mandou eu vir aqui, que ele ia me trazer na tua casa. E eu te achei na rua. E aí, vamos acertar? E ele teve que acertar. Eu quero dizer que Deus, ele conduz a vida do servo dele de acordo com como você vai se entregando para ele. Nós nos entregamos 100% para Deus. E Deus foi guiando a nossa vida. Na verdade, Deus ele quer que você tenha comunhão com ele. Nessa camaradagem, ele vai tomar as suas causas na mão dele e vai resolver. Não é assim? E tudo ficou resolvido e eu vim embora. Bom, eu tinha falado antes que eu estava usando a casa da minha avó para orar, que eu tinha orado lá.
Mas a minha avó não faleceu em 1990, ela ainda viveu um bom tempo, porque a casa ficou vazia, porque apresentou uns problemas na minha avó. Como meu avô tinha falecido, ela estava morando sozinha. E um dia minha mãe pegou ela lavando as mãos, no vaso. Minha avó falou: "O que a senhora está fazendo aí?" "Ah, estou lavando as minhas mãos aqui." "Aonde?" "Aqui no vaso, a água está limpinha." Aí a minha mãe falou com as cunhadas dela, minhas tias. E aí todo mundo resolveu que a minha avó não ficaria mais morando sozinha. Eu não tinha como tomar conta dela, né? Minha mãe tem os afazeres dela. E aí resolveram que a minha avó passaria uma temporada na casa de cada um. E aquele problema que apresentou na minha avó foi se agravando. E um dia minha mãe observou que a minha avó estava escarrando sangue. Ela começou a escarrar sangue. E ela veio, e minha mãe falou para mim: "Tua avó está escarrando sangue. Eu acho que ela está com tuberculose. E ela está muito fraquinha, ela não está comendo muito bem." E aquilo ali, e aí levaram ela no médico e ficou na casa de uma das filhas, ia passando de casa em casa. Quando ela retornou para ficar conosco, né? Eu fui na minha avó e falei assim: "Vó, vamos fazer uma oração?" Ela falou: "Vamos, meu filho." Eu falei: "Vó, põe um copo com água, eu vou orar a água e a senhora vai tomar a água." E nós dobramos o joelho, eu dobrei o joelho, né? E ela sentou na cadeira e nós fomos orar. E eu apresentei aquela água a Deus, eu falei: "Senhor, através desta água o Senhor cura a minha avó. Tira esse mal que está nela, que ela não tenha mais este mal." E eu orei com fé em Jesus, entreguei a água para ela, ela bebeu a água toda. Aí passou uns dias, ela falou assim, ela que chegou para mim e falou assim: vamos, eu quero beber mais daquela água." Aí eu falei: "Tá bom, vó." A minha avó ficou curada. Nunca mais colocou sangue pela boca. Minha avó foi vivendo muito. O médico ficava bobo, porque o coração, ela dizia que o médico falava assim, a minha tia também falou, né, que levava ela para o médico, dizia assim: "A senhora está com o coração de uma criança, de uma jovenzinha, a senhora está bem?" Né? E minha avó viveu bastante, né? E um dia chegou a hora dela. E Jesus recolheu ela, chamou ela. E o que eu me lembro da minha avó, que quando eu era pequeno, minha mãe precisava sair, eu ficava com a minha avó. Minha avó sempre fazia culto doméstico, ela com meu avô. Isso aí era todo dia, todo dia, todo dia. Quando levantava, lavava o rosto, ia tomar o café, mas fazia o culto doméstico, lia a Bíblia, meu avô orava, minha avó orava. Assim era a vida deles todos os dias. Não falhava um. E eu me lembro quando eu ia para a escola dominical, que a minha avó ia na frente, minha mãe não podia ir ainda. Aí eu ia com a minha avó, e minha avó saía no meio da rua e ia evangelizando todo mundo, até chegar na igreja. Assim era a minha avó. Gostava de ajudar os outros, né? Eu vi minha avó ganhar um homem para Jesus, e de tanto insistir, aquele homem era desviado, e ela disse que ele levantou a mão e ela... Deus usava a minha avó. Ela foi de uma igreja grande aqui em Jacarepaguá e lá todos gostavam dela. No dia do enterro da minha avó, mas tinha uma multidão. A igreja em peso foi, né? Porque minha avó tomava conta de uma igreja grande. Essa igreja cresceu muito, hoje ela é muito grande. A igreja batista
lá na Praça Seca, na Praça Barão de Taquara. Ela, quando a minha avó veio da roça, ela ficou lá e colocaram ela lá para tomar conta. Ela e meu avô. Meu avô fazia o serviço de jardinagem, limpava a igreja. E depois a minha avó teve que sair, que meu pai fez uma casinha para ela aqui no terreno dele. E a minha tia ficou no lugar da minha avó e a minha avó veio morar aqui. E chegou o dia da partida da minha avó. E fomos ao enterro. E quando chegou a noite, quando eu já era casado, né? E quando eu fui dormir, eu dobrei o joelho e fui orar. Aí Deus me deu uma visão. Eu via a minha avó indo para a glória. E eu via ela indo para a glória, e o interessante é que eu ia junto com ela, acompanhando ela. Onde ela ia, eu ia junto. E ela ia, e eu ia. E ela ia, eu ia vendo aquela visão. E chegou num ponto que eu fiquei como se eu estivesse em cima de umas montanhas muito altas. E eu via Nova Jerusalém, a cidade santa do grande rei. Bem distante, eu via quando ela entrava na Nova Jerusalém. Mas eu queria ir mais à frente para ver a Nova Jerusalém, mas Deus não permitiu, só cheguei até ali. E eu olhava ao longe e via aquela cidade linda, reluzente, cheia de luzes. E aquela visão saiu. E eu falei, glória a Deus, minha avó está no descanso, está na glória. Bom, muitos dizem que lá no céu a gente não vai descansar porque a gente não está cansado. Não, quando a Bíblia fala do nosso descanso, porque o cristão aqui na terra tem muita batalha. O verdadeiro cristão tem muita batalha. Ele luta contra o pecado, ele procura ficar na verdade, na justiça, e é uma grande luta, é uma grande batalha. A batalha da fé é uma grande batalha para você continuar servindo esse Deus poderoso e agradando a Ele. Então isso é uma grande batalha. Não pensa você que vai ter mordomia, que não vai ter mordomia. O crente vive uma grande batalha para andar na luz. Esse mundo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, está nas mãos de Satanás. E a igreja está aqui para destruir as obras das trevas, não é? Assim é a vida do cristão, de muita batalha, de muita luta. Se um dia você disser, não quero, não aguento mais, irmão, você vai continuar tendo batalha. E não adianta fugir da tua batalha, não. Você tem que enfrentar ela, você tem que lutar, você tem que vencer, porque lá na frente você vai encontrar a tua vitória e vai vir mais batalhas. E assim nós vamos adquirindo experiência, vamos crescendo na fé, nossa fé vai aumentando e nós vamos nos apegando com Deus. Muitas das vezes o crente não quer lutar, o crente não quer ter vida com Deus. O crente quer viver só nas trevas. E você não foi chamado para viver nas trevas, foi chamado para viver na luz. É aí que muitos são acometidos de enfermidades, né? E ele luta para ser curado, nunca é curado, ora-se por ele, unge com óleo e não é curado. E eu digo para você uma coisa, se Jesus te curar, você vai voltar de novo para as trevas. E aí você fica ali com aquele problema, com aquela enfermidade, só para estar nos pés de Jesus. É assim que Deus nos trata, né? É como um pastor de ovelha. Aquela ovelha fujona, o pastor pega aquela ovelha